Oi, bem-vinda a mais uma aula. E nesse vídeo nós iremos ver o uso do presente do indicativo, que é assim que chamamos em português, e em inglês é simple present. E aí nós vamos ver a diferença entre o português e o inglês, como sempre. Vamos lá. No inglês, é bem simples a conjugação, porque você só tem que ver como é que é o verbo. O verbo no infinitivo, né? Ele vem sempre com to antes do verbo, né? To think, to make, to love. Então, essa é a forma do verbo no infinitivo, certo? Daí, você vai colocar o verbo em todas as pessoas. A única diferença será nas terceiras pessoas, do singular, tá? Isso a gente está falando dos verbos regulares, tá bom? Então, os verbos regulares, você apenas acrescenta o S nas terceiras pessoas do singular. Coloca o verbo em todas as pessoas, colocam as pessoas aqui, que são os pronomes pessoais, e tá conjugado, né? É dessa maneira. I think, you think, he thinks, ok? Que é isso que vai diferenciar, tá bom? Aí, she, it, tudo do mesmo jeito, tá bom? A mesma coisa com os outros verbos aqui, ó, que eu acrescentei o S apenas nas terceiras pessoas do singular, tá bom? E tá conjugado em todas as pessoas. No presente do indicativo, que é como chamamos em português, e simple present no inglês. Isso na forma afirmativa, tá bom? Vamos para o português. Para o português, já é mais complicadinho para quem é da língua inglesa, porque nós temos uma conjugação para cada pessoa, tá bom? O que vai diferenciar, que facilitará para que vocês compreendam como é a conjugação dos verbos, os verbos regulares também, porque eu estou falando só dos verbos regulares, né, agora, é que separamos em 3 conjugações, que é assim que chamamos. Quando o verbo termina no infinitivo em AR, é na primeira conjugação. Quando o verbo no infinitivo termina em ER, é a segunda conjugação. Quando termina em IR, é a terceira conjugação, certo? E aí chamamos, por exemplo, no verbo amar, né? O AM, ele se torna o radical do verbo. A gente chama de radical, tá bom? O A é a vogal temática. E o R é a desinência verbal do infinitivo, tá bom? Que a gente sabe que está no infinitivo, terminando em R. E o A porque está na primeira conjugação. Então tá. Identificando qual é a conjugação, eu gravo o final desse verbo, que é exatamente dessa maneira. Todos os verbos que terminam em AR, que são da primeira conjugação, você irá conjugar dessa forma. Ou, as, a, amos, as e ão, certo? No presente do indicativo. Então, fica eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Simples, simples, simples. Gravou isso aqui, o, as, o, a, amos, as e ão. Está conjugado todos os verbos que terminam em AR. Passamos para a segunda conjugação. O que é que eu vou mudar? É a vogal temática. Tá vendo aqui? Não é em E. Então, eu mudo para E.
aqui, tá bom? Então, fica o, es, e, emos, eis, em. Gravou isso aqui, todos os verbos que terminarem em ER, você conjuga dessa forma. Aí fica eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Ok? Aqui do mesmo jeito. A vogal temática é I. O que é que acontece com o IR, com a terceira conjugação? O que acontece é que eu vou repetir a mesma coisa do que termina em ER, mas mudará para a vogal I apenas na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Aí eu mudo para a vogal I. O restante é repetição desse aqui. Então, fica o, es, e, né? Imos, is, em. Ok? E aí, a mesma coisa. Gravei essa finalização do verbo, eu apenas preciso colocar, repetir todo o radical do verbo e finalizar dessa forma, tá bom? Então, qual é o radical do verbo? É onde começa a vogal temática. Eu retiro o radical do verbo, onde começa a vogal temática. E aí fica eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Ok? Então, gravou esse finalzinho, facinho, todos os verbos que terminarem em IR, você deverá conjugar dessa forma. Ok? E, para variar, temos exceções, né? Exceções que no inglês, é o verbo ter, ok? O verbo ter é uma exceção. Então, ele conjuga diferente na terceira pessoa, completamente diferente, né? Eu não só acrescento o S adiante, tá bom? E aí a gente passa para as exceções também, que são os verbos irregulares, né? Finalizados nessas letras aqui. Finalizou em O, SS, CH, SH e X, certo? Eu vou acrescentar ES no final deles, tá bom? Então, eu acrescentando este final nas terceiras pessoas do singular, certo? Então, quando os verbos terminarem em Y, haverá duas possibilidades de mudanças na terceira pessoa, que é acrescentar apenas o S e acrescentar, modificar o Y para o I e acrescentar ES. Certo? Então, quando for precedido de vogal, eu apenas acrescento S. Ou seja, o Y vier uma vogal antes do Y, eu apenas acrescento S. Se ele vier uma consoante antes do Y, aí eu acrescento ES e mudo o Y para um I, tá bom? É assim que funciona. Isso sempre nas terceiras pessoas, essas mudanças, ok? E aí, continuando, nós passamos para a parte das perguntas. Como é que perguntamos, como é que usamos essas frases, né, para fazer perguntas. Quando se trata de perguntas, nós precisamos acrescentar o verbo auxiliar do e das.
no inglês, né? E aí a gente não vai usar essa diferença no verbo que existe na afirmativa, não vai existir mais nem no negativo, nem na pergunta, tá bom? O verbo volta para a forma do infinitivo e eu apenas acrescentarei os verbos auxiliares. Então, se eu quero negar, a diferença é que eu vou usar o verbo auxiliar does para negar e depois o negativo, né? O advérbio não. E o do nas outras pessoas. Então, o does é apenas nas terceiras pessoas, ou seja, as terceiras pessoas são diferentes na afirmativa e na interrogativa e na negativa também, tá bom? Então, a ordem é a mesma, certo? A negação vem depois do verbo auxiliar. E na interrogativa ele vem antes do pronome. Sempre. Tá bom? E aí a gente vai para os verbos irregulares do português. Beleza? E esses são os verbos irregulares do português, que é o verbo haver, o verbo ir, o verbo ver, ter, vir, dizer e querer. Então, esses são os verbos que não seguem aquela regra, né? Que nós vimos dos verbos irregulares. Então, eles não finalizam da mesma forma. Eu não digo o, né? Porque a gente viu que o verbo terminando em ER, IR ou AR, a primeira pessoa era sempre o finalizando, né? Mas não é. Eu não posso dizer eu ou. Eu tenho que dizer eu hei de vencer, tá bom? Então, essa é a forma dos verbos irregulares do português. E aí, só gravando mesmo, né? Porque eles são diferentes em cada uma das pessoas, né? Eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós credes e eles creem. E aqui eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, não segue a mesma regra que nós vimos da regular, dos verbos regulares, certo? E nós temos também verbos que mudam apenas na primeira pessoa e o restante continua, como nós vimos, da regularidade, que são esses os verbos aqui que mudam apenas na primeira pessoa, tá? Que há mudança apenas na primeira pessoa. E aí voltamos para o inglês com os exemplos, certo? Então, como nós vimos do verbo haver, eu fiz uma simulação de que não existe isso no inglês, né, nesse uso, né, se houvesse a conjugação do verbo there be, vamos dizer, o verbo haver em todas as pessoas seria assim, mas no inglês não existe, só existem duas conjugações, mas para a gente existe, tá bom? Nesse caso é o verbo haver, tá? E aqui os exemplos que eu fiz a tradução para que para que vocês entendam, né? Eu não ouço bem, eu vou à praia, tu vais à praia, tu crês que ele virá, vós credes que ele virá, nós pomos o material na bolsa, ele sai todas as noites, nós saímos todas as noites, certo? Então, aqui são as conjugações com as pessoas, que é para vocês verem como é a conjugação correta do português. Ok? Então, aqui mais um exemplo. Eu hei de vencer essa partida.
Esse verbo aqui vocês não têm, porque o similar seria esse aqui e vocês não conjugam na primeira pessoa. Não existe uma conjugação primeira, segunda, terceira pessoa como existe no português. Ok? Então, eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. E até a próxima aula.